Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com Luiz Lara, chairman do grupo TBWA e um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Recebemos também Antônio Cetim, fundador e CEO da Cetim Incorporadora, uma das principais empresas do segmento imobiliário do Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é publicitário há 40 anos e um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Luiz Lara, chairman do grupo TBWA. Lara, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. O Lara acaba de lançar um livro que está em minhas mãos, A Alma Brasileira do Negócio. O subtítulo é Da Era de Ouro à Era Digital, como a comunicação transforma o mundo, pela editora Matrix. E em certo momento do livro você escreve que o que move a publicidade é a força da grande ideia. Da onde vêm as grandes ideias, Lara? Olha, Bruno, a grande ideia vem de muita transpiração e inspiração. Eu escrevi esse livro porque no ano passado eu perdi 2 queridos amigos e sócios com quem eu aprendi muito na minha trajetória como publicitário. O Washington Oliveto, que foi sócio durante 10 anos da Liu Lara, pelo grupo Prax, ao lado do Javier Liu Sassiore e Gabriel Zellmeister, e o meu querido Liu, o Liu da Liu Lara, Jacques Leukovics. Eu menciono os dois porque eles eram brilhantes criativos. E eram brilhantes criativos porque, primeiro, criavam um ambiente onde os talentos podiam florescer. E o que é criar um ambiente onde o talento possa florescer, Bruno? Um ambiente que tenha leveza, um ambiente que se promova uma certa anarquia, um certo caos, para as ideias brotarem. Muita imersão, muito mergulho, e hoje a propaganda é um business de tecnologia, criatividade e dados, então você tem que ter muita pergunta. Sempre me pergunta, o que precisa para ser um bom publicitário? Curioso. Pergunte, pergunte e pergunte. Não acredite em respostas prontas. Os briefings não estão nessas salas com ar-condicionado. Está no ponto de venda. Coloca a tua barriga no balcão. Vai com olhar de dono. Vai entender por que você está escolhendo essa marca de iogurte, aquela marca de moda, aquela marca de carne, aquela marca de carro. Entenda o comportamento do consumidor. Vá nas redes sociais, mas olha os comentários. Meça o pulso, o coração e a mente do consumidor, porque o publicitário tem que antever tendências. Já dizia Gilberto Gil, consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Depois que você promove esse caos inicial, como eu vi o Jacques Leukovics fazer na Liu Lara e o Washington fazer na W Brasil, você consegue focar e buscar a melhor ideia. E aí, não se conforme com o bom. Busque o ótimo, busque a disrupção, busque algo novo, que efetivamente vai despertar a atenção do consumidor. Porque, Bruno, você acordou hoje de manhã para ver propaganda? Não. Ninguém acorda de manhã para ver. Ninguém acorda, exatamente. Você acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas, do momento que você acorda ao momento que você dorme, o blazer que você está usando, o celular que você tem, a rádio que você escuta, a TV que você vê, o portal de notícia que você acessa, o leite que você toma no café da manhã, o biscoito que você come, o tênis que você escolheu, são de marcas que você gosta, conhece, confia. Quem te conecta com essas marcas? A publicidade criativa, ética, memorável, alicerçada na grande ideia. Eu quero puxar algo que você falou nessa resposta. A gente aqui no Show Business, todas as semanas, recebe as maiores lideranças do Brasil nos mais variados setores. E é a primeira vez, para mim, é uma honra
começar com você. É a primeira vez que a gente recebe um publicitário. E você falou algo que eu acho que dá para reproduzir talvez em outros setores, não sei, você vai me falar. Que é criar um ambiente de trabalho que ao mesmo tempo tenha leveza e ao mesmo tempo tenha caos e tenha disciplina e foco no final do processo para você buscar a melhor ideia. Pois é, Lara. E aí, como um empresário que está nos assistindo, nos acompanhando, que trabalha em empresa, como criar esse equilíbrio da leveza e do caos? Com autenticidade, com verdade e criando uma cultura na empresa. Quando o Jacques Liu e eu criamos a Liu Lara, hoje muito bem liderada pela Márcia Esteves, nós nos preocupamos com duas premissas. As pessoas tinham que entrar e ao sair da companhia, nosso turnover sempre foi baixo, as pessoas ficavam muito tempo trabalhando lá, mas uma hora o Bruno quer ir embora, quer partir para novos voos, você tem que sair maior e melhor do que você entrou. E as marcas dos nossos clientes, nós sempre tivemos relações longas de parceria com as marcas dos nossos clientes, mas uma hora elas podem bater asas e voar, mas tem que sair maior e melhores do que entraram. Então, em cada empresa, o maior valor que você tem são os ativos intangíveis. Quando um grupo indiano, do tamanho de uma Tata Motors, que é um dos maiores grupos do mundo, compra uma Jaguar, ela não comprou fábrica. Ela não comprou só o design e a engenharia sofisticada de uma marca icônica de carro. Ela comprou a marca Jaguar, que é uma love brand. Quando um grupo como Alpargatas transforma um chinelo de borracha, com uma campanha memorável da Almar BBDO, Havaianas todo mundo usa, colocando celebridades, personalidades com Havaianas no pé, e hoje a Havaianas é vendida a 40 euros na Europa, você vê que a publicidade... A força que ela tem. Pois é, você coloca no livro, você escreve no livro que você viveu a era de ouro da publicidade brasileira. Mas qual é o atual momento da publicidade? Eu vivi a era de ouro porque publicidade ninguém faz nada sozinho. Publicidade é o capitalismo de valor compartilhado entre agências, anunciantes, veículos de comunicação e eras digitais. Profissionais talentosos. E eu tive o privilégio de conviver com Costa Oliveto, Jacques Leucovix, Nizam Guarnaz, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Neil Ferreira, Júlio Ribeiro, Alex Pericinoto e muitos outros. Da era de ouro, temos um salto para a era digital. Continuamos alicerçados na força das grandes ideias. Continuamos tendo que praticar os mesmos valores. Humildade, que é a propaganda, vivemos na economia de atenção, é uma interrupção no seu dia a dia. Curiosidade, pergunte, pergunte, pergunte. E instabilidade, se você fez sucesso até hoje, amanhã é um outro dia. Então, Bruno, a grande questão que se coloca para você ter êxito numa campanha publicitária é você, na era digital, entender que hoje, com criatividade, tecnologia e dados, a campanha não termina quando eu conecto o Bruno. Ela começa. Porque hoje você, como consumidor, você não é mais passivo. Você recebe e produz conteúdo. Você pega a campanha, vira meme, você multiplica no WhatsApp, você multiplica no Instagram, você multiplica a campanha no Facebook, no TikTok, e você recebe e produz conteúdo e começa uma conversa da marca com as pessoas. Pois é, mas quando você falou sobre a era de ouro da publicidade, é porque você e todos esses parceiros que ao longo da vida você conviveu nas últimas 4 décadas, vocês definitivamente conseguiam moldar hábitos, vocês pautavam o país, vocês criavam campanhas que se tornavam cultura popular. É muito mais difícil fazer isso hoje? Muito mais difícil. Porque no mundo multiplataforma, a publicidade é muito mais fragmentada. Não é mais, Bruno, a pedra no lago, que você jogava a pedra no lago e as ondas se multiplicavam. Você hoje tem várias ondas e muito rápidas. Então, você tem o brilhantismo da ideia, mas você tem que mudar a sua comunicação e adequar o tempo todo no monitoramento da conversa. Mas a conversa é muito rápida. A conversa é muito rápida e tem que ser monitorado o tempo todo. O publicitário, como co-gestor da marca, tem que acompanhar o trabalho dos
Co-creators. Hoje nenhuma campanha é bem sucedida sem os influenciadores e as influenciadoras. São peças fundamentais de uma campanha. Mas a grande ideia resiste. Vejam marcas admiradas. Vejam campanhas memoráveis. A própria Almap fez uma campanha memorável dos 75 anos da Volkswagen, resgatando Elis, que está na memória afetiva, exatamente, e Maria Rita. Exatamente. Veja, virou assunto nacional. Uma virou assunto nacional, né? Como as campanhas do Itaú viram assunto nacional. Como as campanhas que nós tivemos oportunidade de fazer, muitas, para a Nissan, disruptaram o setor e fizeram o que seu SUV mais vendido. Hoje, na verdade, a publicidade, Bruno, tem uma medida de eficácia muito grande, porque você constrói marca e você converte o consumidor. Então você pode utilizar criatividade, tecnologia e dados para fazer algo muito mais específico. Você pode regionalizar, localizar e fazer algo muito focado no consumidor. Você citou o caso da propaganda da Elis Regina, né, da Volkswagen, feita pela Almap com a filha Maria Rita. Virou assunto nacional na época em que foi veiculado e a gente tem que chamar a atenção que, evidentemente, foi feito o uso e se tornou assunto nacional também sobre a questão da inteligência artificial, porque foi usado, evidentemente, a inteligência artificial nessa peça de propaganda. E você aqui no livro, você fala que o princípio da comunicação continua inabalável, depende das grandes ideias, depende do talento humano. E aí eu pergunto, como é que fica a inteligência artificial? Porque, Lara, eu imagino, eu acompanhando há algum tempo já essa tecnologia e como ela tem impactado os mais variados setores da economia brasileira, o setor financeiro, o setor de saúde, o setor de varejo. E aí quando você pega a publicidade, eu imagino o quanto a publicidade é duramente impactada pela inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando? Nós estamos vendo na inteligência artificial uma aliada para a expansão da inteligência humana. A inteligência artificial, utilizada de forma ética, como foi pela Almap com a autorização da família da Elis Regina, resgatou a Elis e colocou ela do lado da Maria Rita, pode ajudar a agilizar a produção de campanhas, a produtizar melhor as campanhas, mas nada substitui a curadoria do olhar humano, a imaginação, a memória e aquilo que a gente pode imaginar e descobrir. E aí entra o papel do criativo, do planejador, do profissional de atendimento, do profissional de produção, do publicitário. Por isso, Bruno, eu sou extremamente otimista que com a inteligência artificial tem que ser usada de uma maneira muito séria e ética, porque nós temos que respeitar o consumidor, porque nós trabalhamos para o consumidor, nós vamos ter um crescimento muito grande. Mas ela não substitui o elemento humano. Como disse o vice-presidente de marketing da Apple, no último festival de Cannes, muitas vezes uma lágrima, que para nós humanos é uma baita emoção, para a inteligência artificial pode ser apenas sal e uma gota de água. Então, nós temos que ver claramente que a inteligência artificial, utilizada de uma forma pertinente, pode nos ajudar, mas não cometemos excessos. E aqui eu prefiro lançar um alerta. Eu vejo muitos publicitários da nova geração muito focados e morando dentro do computador, olhando referências globais e pautados por prêmios. Bruno, a alma brasileira do negócio, por isso que eu dei esse título para o livro, é a propaganda que está na rua. A propaganda brasileira só se tornou uma das mais premiadas do mundo e é a terceira mais premiada do mundo, atrás da publicidade norte-americana e inglesa, porque ela é colorida, ela representa a diversidade do nosso povo, ela tem que representar o nosso jeito de ser e de fazer, tem que ter sabor local. Nós não podemos nos pautar e ficar olhando referências mundiais de um mundo cinzento, quando aqui nós temos sol, quando nós moramos num país tropical, num país multicolorido, país alegre, um país para cima e também polêmico, polarizado,
muitas vezes violento. Nós temos que levar essa verdade para a nossa propaganda. A propaganda, diferente de você que é jornalista, ela nunca pode ser literal. A propaganda é uma exacerbação da realidade. Como você não acorda de manhã para ver propaganda, a gente tem que despertar a tua atenção. Então, seja pelo humor, seja pela emoção, desperte a atenção do Bruno, desperte a atenção daquele que está nos assistindo, mas não se esqueça que você tem que respeitar o consumidor e não ficar fazendo propaganda para prêmio e propaganda com cara estrangeira. Como fazer humor em tempos de polarização e de cultura woke? Porque você tem que ter o sorriso no canto da boca. Nós não podemos proibir o desejo. Eu costumo dizer, Bruno, que a propaganda brasileira ensinou, numa linguagem sutil e delicada, adolescentes a usar o primeiro sutiã. Eu costumo dizer... Washington Oliveto, né? Grande, maior publicitário de todos os tempos. Washington Oliveto. A publicidade brasileira, numa linguagem muito delicada, ensinou mulheres, era um tabu, a usar absorvente interno, OB da Johnson & Johnson, numa campanha maravilhosa criada pela DPZ. A propaganda brasileira ensinou criança a escovar dente em campanhas de Colinos, de Colgate. A propaganda brasileira ensinou mães e mulheres a pararem de usar fralda de pano e usarem fralda descartável. A propaganda brasileira ensinou donas de casa a parar de lavar roupa com sabão em pedra, mostrou como usar uma máquina de lavar e criou uma marca top of mind como o Omo. E depois, um bordão memorável criado pela Talent, não é nenhuma Brastemp, não tem comparação. Então, a propaganda brasileira fez de uma esponja de aço uma marca querida de limpeza com o Garoto Bombril. A propaganda brasileira, o Jacques Leukovics, meu sócio, criou o efeito Orloff. Pense em você amanhã, Bruno. Exige Orloff hoje, para curar a ressaca. Pense na ressaca. E virou o efeito Orloff, que toda vez que a gente compara a economia do Brasil com a Argentina, a gente fala que é o efeito Orloff. Então, a propaganda está baseada na força das grandes ideias. E hoje, você tem os dados que trazem insights muito poderosos, porque você tem como acompanhar os hábitos. A jornada do consumidor mudou, a jornada do consumo de mídia mudou, mas nunca, Bruno, e você como jornalista sabe, se consumiu tanta notícia. Antes você lia revista uma vez por semana, agora você lê revista o dia inteiro. Inundados, como eu gosto de falar, inundados por vídeos e notícias. Você vê, ouve, lê notícia, você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro, você vê TV, como a que nós estamos aqui, como o teu programa Show Business, o dia todo, você consome mais rádio, você consome podcast, você vai para o streaming e você tem merchandising de produtos e serviços ali, aumentou exponencialmente as oportunidades e nenhuma empresa, nenhum anunciante pode abrir mão do seu tom de voz. Se você acha que já chegou lá, não, já criei uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço, já tenho um market share desejado, já cheguei lá, troca a janela de ficar escutando o mercado por espelho, tô bacana na foto, vai perder o share, porque o consumidor é uma mistura de camaleão com canguru, como diz o Madia. Vai abandonar a fidelidade para a sua marca por outra marca. Então, Bruno, você tem que manter a conversa, você tem que conquistar a sua base de consumidores, preferir os que te preferem e cativar essa base, para que a sua marca continue tendo essa percepção de valor e para que você se torne um advogado da sua marca. Porque, desculpe, Bruno, você não comprou um tênis da Adidas só porque tem um solado de borracha mais adequado para você andar, correr ou jogar tênis. Você compra porque você é apaixonado pelas 3 listras. Você não compra um Kicks da Nissan porque faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você é apaixonado pelo design do carro. Você justifica para sua mulher, para seus amigos, para sua família, as suas escolhas racionalmente, mas você escolhe emocionalmente, graças à boa comunicação, à boa publicidade, publicidade criativa. Pergunta difícil agora. Qual é a campanha publicitária que mais te marcou? Eu acho que é o Banco da Sua Vida, que nós fizemos juntos com o Jacques Leukovics, Dedé Laurentino, Marco Versolato, Ricardo Freire, e da parte do cliente nós tivemos o privilégio de trabalhar para o Fábio Barbosa, que faz o prefácio do meu livro, e para o Fernando Egídio Martins. Nós colocamos
pela primeira vez a questão da sustentabilidade, a equação econômica, cultural e social da marca de um banco, e colocamos o consumidor como protagonista, o cliente como protagonista. Eram clientes de verdade, e a gente fez a campanha O Banco Real, que depois se tornou o Banco Santander, o banco da sua vida. Foi uma campanha muito marcante na trajetória da Liulara e que teve um sucesso estrondoso. E outra campanha muito marcante é da Natura Ecos, em que nós tivemos o privilégio de lançar a linha Ecos da Natura, que permite a floresta ficar de pé, a extração sustentável de ativos da floresta. E você, Bruno, para o seu cabelo seco, oleoso, pode usar um shampoo da linha Ecos, mas com propósito de ajudar aquelas comunidades que fazem a extração sustentável. Agora, qual foi a pior propaganda que você produziu? Olha, a pior propaganda que eu produzi, eu juro que eu não lembro, mas eu apanhei tanto. Eu errei tanto. Não, olha só, eu tô sendo maldoso com você. Eu não lembro mesmo, eu tô sendo maldoso com você aqui no programa. Vamos mudar um pouquinho, então. Qual foi a pior propaganda que você viu na vida? Sabe qual é a verdade da propaganda? Ela é a face mais visível do marketing. Então não adianta você tirar o sofá, porque tá tendo uma traição na sala ou no quarto. A propaganda tá ali, não dá para mentir. Não, Bruno, a campanha tá muito boa. Esse spot, esse jingle, essa peça de outdoor, esse anúncio de jornais e revista, esse post, essa conversa nas redes sociais, esse comercial de televisão, tá maravilhoso. Você fala, não tá. Então, você tem um grande aprendizado em cada campanha que você faz. E aquela piada, né? Ninguém vê os tombos que eu tomo. E eu caí muitas vezes, mas quando você erra rápido. E a comunicação é intangível, então você pode efetivamente corrigir. E eu tive a oportunidade de corrigir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu realmente não me lembro da pior propaganda, mas eu digo, eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, porque eu trabalho no mercado brasileiro, que é um mercado de ponta. A pior propaganda é aquela mentirosa, é aquela abusiva, que desrespeita o consumidor e que desrespeita a concorrência. E graças a Deus no Brasil, desde 1980, nós temos o Conselho de Autorregulamentação Publicitário, hoje liderado pelo Sérgio Pompilho e pelo Edu Simon, que retira essas campanhas do ar, porque nós temos que respeitar o consumidor. É para ele que nós trabalhamos. Falando nisso, o que você acha sobre a proibição da programação, na verdade não é da programação, né, da publicidade infantil nas televisões abertas? Eu acho, né, que eu acompanhei a autorregulamentação do CONAR ao longo dos últimos 45 anos. Porque a partir do momento que você não tem a propaganda infantil nas TVs abertas, você indiretamente também inviabiliza a programação infantil das TVs abertas, porque você não tem faturamento, você não tem comercial. Eu acho que a propaganda evoluiu e os próprios anunciantes fizeram uma série de medidas para não anunciar diretamente para a criança. Eu acredito no consumo responsável e eu acredito que a publicidade deve ser dirigida aos pais, aos adultos, e acredito que nós evoluímos em muitas áreas nessa questão da publicidade infantil, que para mim, enquanto pai, é muito delicada, porque todo publicitário é um cidadão, não pode haver abuso. E a criança muitas vezes tem um caráter lúdico e ela não separa a realidade da imaginação. Então nós temos que ter um cuidado redobrado. Como, por exemplo, eu pulo para a propaganda de bebidas alcoólicas, a questão da cerveja. Nos anos 80, Bruno, era muito comum a objetificação das mulheres na propaganda de cerveja. Isso é inadmissível nos dias de hoje, até porque 50% de quem bebe cerveja são mulheres. Então, não cabe mais a mulher objeto na propaganda de cerveja. A sociedade evolui. Já foi um grande conceito. Danoninho vale por um bifinho. Entrou na cultura popular. Hoje, você falou na propaganda polarizada, propaganda woke, hoje não pode mais falar vale por um bifinho, porque não vale. Você tem que ser mais verdadeiro. Então a autorregulamentação evolui com a sociedade civil. O bom da propaganda é que ela é pública. Então as pessoas veem, reagem e nós vamos construindo juntos com a sociedade. Mas o politicamente correto, ele não atrapalhou ao longo do tempo o trabalho do publicitário? Ele, de uma certa forma, está exagerado, na minha opinião. Como disse o Aguinaldo Silva, você não pode mais falar não e tem que falar não é um homem verticalmente prejudicado. Eu acho que a propaganda, de novo,
Tem que mostrar a verdade das ruas, dos bares, dos pontos de venda, das casas das pessoas, das donas de casa. A propaganda é dirigida para os seus pais, para sua mulher, para os seus amigos. Então ela tem que ter humor, ela tem que ter emoção, ela tem que ter leveza, ela tem que despertar a sua atenção, mas ela não pode pecar pelo excesso do coletivamente e politicamente correto. Aí eu acho que é um certo exagero e que prejudica a nossa criatividade. Quando, na verdade, Bruno, você vendo as ruas, as pessoas continuam muito divertidas. O brasileiro é divertido, tem humor. Nós temos um país muito desigual, nós temos um país muito violento, mas ao mesmo tempo um povo que sabe se comunicar, independentemente de ter um bom preparo educacional e acredito que está melhorando, temos muito a evoluir, porque só a educação pode mudar o Brasil. Você vê que na rua, você sai conversando, todo mundo tem um poder de comunicação incrível no Brasil. Brasileiro, né? O brasileiro sabe se comunicar, ele é carismático, ele sabe falar. E sabe rir. E sabe rir de si próprio. Agora, por que a programação de humor, os programas de humor praticamente deixaram de existir na televisão? Por causa desse excesso do politicamente correto e porque eu acredito que as emissoras de televisão, para ter esses problemas, deixaram de investir tanto nessa área. Mas tem um programa antológico firme e forte no SBT, que é a Praça da Alegria. Sim. Ainda agora lançou no streaming da Globoplay uma série de cinco episódios com o Chico Anísio. Sim, mas é triste de certa forma. A gente dá, nós dois aqui, dá-nos exemplo de um. Não, programa. E agora eu ouvi que a Globo está voltando a investir no humor. Eu espero que isso seja fato, porque a sociedade se reconhece aqui na telinha da nossa TV, e eu acredito que saber rir e saber rir de si próprio é o melhor remédio para se viver em qualquer país do mundo, e principalmente aqui no Brasil. Vamos falar de jovens, porque você falou muito rapidamente, eu gostaria que você analisasse como você tem visto os jovens publicitários que têm chegado nas agências brasileiras. Eu acho fascinante e, usando de novo o Gilberto Gil, eu roubo a energia dos jovens. É o motivo pelo qual eu aprendi a liderar pela retaguarda e acompanho a Liu Lara, liderada pela Márcia Esteves, e a ID, liderada pela Camila Costa. 70% dos profissionais têm menos de 30 anos de idade. 70%? Nós temos mais então de... você gosta de trabalhar com jovem mesmo? Nós temos mais de 400 profissionais. E o jovem hoje está liderando essa grande avenida digital que nós estamos percorrendo nesse mundo multiplataforma. Eu acho que eles têm valores muito legais, têm uma preocupação maior com o saber viver, com o propósito da marca, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com o clima, com a qualidade de vida, mas muitas vezes eu vejo que eles querem mudar o mundo, mas não querem arrumar cama. Então, essa é boa, hein? Eu procuro mostrar para eles, essa frase é do Walter Longo, eu procuro mostrar a eles que é importante mergulhar na vida da marca, pôr a barriga no balcão e não ficar no mundo do computador e do ar-condicionado. E quando você fala isso, qual é a resposta? Eu acredito que bem provocados e num bom ambiente de trabalho, eles tomam iniciativa, reagem e partem para caminhos criativos, e você tem um poder transformador na cultura da agência fabuloso. Então, eu acredito muito nesses jovens que estão vindo aí, nessas novas lideranças que vão construir o presente e o futuro da publicidade. Não é a balada do meu tempo, mas eu não posso ser tiozão, Bruno, e dizer que essa balada não é bacana. Ela é muito bacana, ela é muito rica. E essa conversa, essa capacidade de preferir os que te preferem e de co-criar conteúdos com influenciadores e influenciadoras, de você colocar a marca na conversa com as pessoas, esses jovens têm como ninguém. A agilidade de mudando os posts e adequando e ajustando o tom da conversa, monitorar isso 24/7. Eu, que sou do tempo diferido, em que você põe uma campanha no ar e aí 15 dias depois fazia uma pesquisa, que é o espelho retrovisor, hoje em 24 horas aquela realidade mudou. Né? E eles têm isso no ar, eles têm isso o tempo todo, e eles têm a capacidade de adequação e adaptação fascinante. Então eu vejo os jovens estudantes
e só repito para eles aqueles 3 mantras que eu falei aqui para você: sejam humildes, sejam curiosos e abracem a instabilidade. Não tem saldo médio emocional em propaganda. Viva a instabilidade e se acostume com isso. E eu vejo jovens percorrendo esse caminho e um mercado que nenhuma empresa vai prescindir do seu tom de voz. Vai aumentar o consumo de mídia, vai aumentar a fragmentação. Vai aumentar, né? Vai ser difícil ser relevante, mas eles vão trilhar isso com maestria. O interesse pela faculdade de publicidade continua igual? Continua forte. Talvez não seja tanto para trabalhar em agências de publicidade, mas querem trabalhar em veículos, querem trabalhar em elos digitais, querem trabalhar nos anunciantes. A verdade é que a Amazon no ano passado, Bruno, foi o maior anunciante dos Estados Unidos, era o maior distribuidor, o maior marketplace e é também provedor de conteúdo. Você, com capital e tecnologia farto, você não consegue mais qualificar. Isso é um banco, isso é um celular. A gente vê apps. Quando que a cadeia Hilton podia imaginar que o maior concorrente dela seria o Airbnb? Quando você poderia imaginar a força de um Uber? Como você poderia imaginar, depois da pandemia, a explosão do e-commerce? Olha o fenômeno que é uma iFood e agora está chegando a Queta. Olha o fenômeno que é uma Mercado Livre no Brasil. Olha o fenômeno que é o Phygital. Você tem uma Magazine Luiza se reinventando no conjunto nacional com uma loja flagship ali para todo mundo ver, e ela se reinventando, mantendo as lojas, mas vendendo muito no digital, com o Fred Trajano fazendo um trabalho extraordinário. Mas se não tem a marca, não converte. Então você tem que nutrir a marca, cuidar da marca, e o publicitário tem que ser cogestor da marca para que você tenha a marca aqui em cima, para ter a conversão aqui na base e falar com o consumidor. Com tanta notícia, tanto vídeo, tanta transformação, como você se atualiza? Olha, eu sou apaixonado por mídia, então eu sou conectado 24/7, eu gosto de notícia. Então eu leio notícia o tempo todo, eu vejo 4 jornais por dia, eu gosto do Estadão, está completando 150 anos esse ano. Eu acho que em época de fake news, nada como a credibilidade da imprensa. Eu ouço a Jovem Pan, eu vejo canais de notícias como a Jovem Pan, como a CNN, Panflix, como a Globo News. Eu gosto de ler o Valor, de ler a Folha, de ler o Globo. Eu acesso os portais de notícias o dia todo. Eu gosto de veículos específicos, você como jornalista que já cobriu várias áreas, inclusive cultura na Veja. Eu gosto do Brasil Journal. Eu adoro TV, eu vejo novela. Você assiste novela? Está assistindo novela? Assisto, vale tudo. e gosto de ver a Fazenda, gosto de ver o BBB, gosto de ver o futebol da Globo, gosto de ver a Cazé TV, gosto de ver a GE, gosto de ver as novelas bíblicas da Record, porque hoje o Brasil, se você quer falar com o povo brasileiro, nós temos 30% de evangélicos e você tem que entender o que passa na mente do consumidor, principalmente porque o Brasil é um país que tem no agro uma força e é um público mais conservador. Eu gosto de ouvir Band News no rádio e gosto da Band, do Eduardo Eneg, no jornalismo da Band. Eu ouço todo dia o Jornal da Manhã. Eu fico olhando agora essa Out of Home, que é uma TV a céu aberto. Eu fico percorrendo as redes sociais, o Insta, o Face, o WhatsApp, o TikTok. Eu gosto de comunicação. Eu gosto de bossa nova e MPB e jazz. Mas eu vejo meu filho e aprendo com ele o funk, aprendo com ele a música eletrônica. Eu sou de uma família rural, né? Eu sempre fui urbano, sempre fui publicitário, mas minha família meu pai era engenheiro agrônomo, então eu ouço sertanejo. Meu irmão, por exemplo, trabalha no campo. Fico ouvindo aquele fenômeno sertanejo, vai muito além da música, Bruno. Aquilo é rodeio, aquilo é feira, aquilo é uma comunidade, aquilo é um outro Brasil. Então, como publicitário, você sai daqui, da Avenida Paulista, onde nós estamos hoje, e se transporta para uma festa do peão em Barretos, é outro mundo, é outro Brasil. Você vai em junho para São João, no Nordeste, e é outro mundo. E em todos esses mercados, em todas essas regiões, existe um povo empreendedor, gerador de oportunidade, fazedor, trabalhador e uma necessidade de comunicação, de um tom de voz. Então, você pega um canhão como a Jovem Pan, que está no Brasil inteiro.
você consegue fazer uma mensagem nacional para marcas que têm distribuição nacional e consegue fazer uma mensagem regional, local, para chegar ali numa intimidade, no ouvido, nos olhos do consumidor. Então eu sou fascinado pela comunicação e eu acredito, eu termino esse livro dizendo eu acredito, porque assim como a publicidade me abriu esse caminho para um estudante de direito, para o bem da justiça eu nem OAB tenho, nunca fui advogado, mas eu me tornei um publicitário e eu tenho certeza que muitos jovens que virão por aí vão ter uma caminhada muito bonita na comunicação brasileira. A pessoa nasce criativa ou ela se torna criativa? Eu acho que todos nós temos um gift, uma habilidade com a qual nós nascemos, mas tem muito treino, muita disciplina e muito trabalho. Sem dedicação, você não chega lá. Eu fiz durante 20 anos muitas campanhas com o Pelé. E o Pelé dizia, olha, Larinha, eu ganhei aquela Copa com 17 anos, na segunda Copa em 62 eu me machuquei, não pude jogar a maior parte dos jogos, e o Pelé em 69 estava cego e acabado. Se eu não treino loucamente, não me dedico e não me torno tricampeão mundial com aquele timaço de Tostão, Rivelino, Zagallo como técnico, Gerson, Jairzinho, Clodoaldo, Pelé não existiria. Então, se você se acha um ungido pela criatividade, saiba, e o Brasil tem na criatividade um soft power, olha a música, olha a cultura, olha a leitura, olha a televisão de primeiro mundo que nós fazemos aqui, rádio de primeiro mundo que nós fazemos aqui, jornais de primeiro mundo, revistas de primeiro mundo, out of home, olha a importância do Brasil para o Google, para o Facebook, para o TikTok. Então, não se acha ungido, trabalhe, ajude um pouquinho, porque você se dedicando vai fazer acontecer. Muito bem, eu conversei com um dos maiores nomes da publicidade, da história da publicidade brasileira, que está lançando o livro A Alma Brasileira do Negócio. Em uma frase, um slogan, o que você pode falar do livro? Em uma frase para vender livro, hein, Luiz Lara? Para vender livro. Empreenda. Esse é Luiz Lara. Luiz Lara, obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Bruno. Um prazer enorme estar aqui. A honra é minha. Muito obrigado por estar com vocês. Obrigado. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.